Amigos e amigas, desejo a todos muita paz. Vamos hoje continuar o nosso vídeo anterior, onde falávamos de Alarico, rei dos visigodos. Como dizíamos, Alarico, depois de muitas e muitas encarnações, reencarnou no Brasil. E sobre essa reencarnação de Alarico é que iremos continuar a falar hoje. Ele reencarnou no dia 12 de julho de 1902, na pequena cidade de Borebi, no interior de São Paulo. E teve uma vida muito difícil. Seu pai, um pobre lavrador sem terra, vivia, vamos chamar de biscates, trabalhava ora numa fazenda, ora noutra fazenda, e a família o seguia nessa dificuldade. Aos 3 anos de idade, Alarico ficou órfão de mãe. Dona Josefa Mendes. Pode-se concluir daí, meus amigos, a dificuldade que foi o início de vida de Alarico. Levado à pia batismal, ele recebeu o nome de Jesus Gonçalves. E com a morte da mãe, a vida se tornou ainda mais difícil. Ele veio a ser criado por um tio, o senhor Antônio Arruda, que recolheu a criança e daí para frente pouco contato ele teve com o pai, o senhor João Gonçalves. Aos 14 anos, ele arranja um emprego numa fazenda como auxiliar no serviço de colheita de café. Pois bem, amigos, vindo para a companhia do tio, demonstrou desde cedo uma grande capacidade de atividade. Logo, ele fundou, lá na cidade de Borebi, juntamente com amigos, ele fundou a Bandinha de Borebi, que foi para a cidadezinha um prêmio, né? Porque ali ele, apesar de já, por essa época, já ateu, praticamente um adolescente, mas já ateu, ele cooperava lá nas quermesses da igreja, um bailezinho, ele estava lá com a bandinha, animando. E além disso, ele era uma pessoa muito dócil, muito meiga, muito amigo de todos durante algum tempo. Por volta de 17 anos, ele deixa Borebi, achava que Borebi já era uma cidadezinha pequena para o seu sonho de vida. Ele deixa Borebi e parte para Bauru, onde ele passou praticamente o resto da sua vida. Em Bauru, viveu uma vida normal em Bauru. O tio Antônio Arruda, que era um musicista, o havia iniciado na arte musical. E ele lá com um clarinete velho, ele aprendeu a tocar, como já tinha tendência natural. Se aperfeiçoou mais, digamos assim, na arte musical. E lá em Bauru, ele fundou também uma bandinha, né, que se denominou na época Jazz Band de Bauru. Também continuou ali animando as festinhas e tudo mais. Aos 20 anos, ali em Bauru, ele se casou com Dona Teodomira, era uma viúva e que tinha 2 filhas, parece-me que era Nereia e Lígia, se não me engano. Ele se casou com essa viúva e tiveram mais 4 filhos. O primogênito do casal chamava-se Jaime. Pois bem, Dona Teodomira contraiu tuberculose e morreu. Na época, a tuberculose não tinha cura e era uma doença quase que comum, né? Em função, certamente, de uma alimentação, essa coisa toda. Ele, apesar do pouco estudo, amava muito a poesia e a prosa. Deixou pela época poemas maravilhosos, escrevia muito bem. Jornalista, ele escrevia para dois jornais, era Correio
da Noroeste e um outro jornal cujo nome me passa agora no momento. Com a morte da esposa, ele procurou levar a vida normal tanto quanto possível, mas era difícil porque, veja, a dona Teodomira tinha 2 filhas e o casal teve 4 filhos, como nós já falamos ainda há pouco. Pois bem, foi uma vida difícil, não resta dúvida. E ele tinha uma vizinha que o ajudava muito, muito a criar as crianças, estava sempre ali ajudando em alguma coisa. Ela se chamava Anita Vilela, tinha apelido de Ninita, me parece. Pois bem, o tempo passou, foi passando, a Anita Vilela o ajudava sempre e ela era espírita e ele ateu, desde sempre ateu. Então ela procurava auxiliá-lo, encaminhá-lo à crença na existência de um ser superior, mas ela não conseguia. Pois bem, e assim a vida foi passando. Aos 27 anos de idade, ele foi acometido por uma verdadeira desgraça. Vejam vocês que a vida de Jesus Gonçalves não foi nada fácil. Ele foi acometido por uma desgraça, a hanseníase, a lepra, isso aos 27 anos. A prefeitura, antes a Câmara Municipal, onde eu tinha trabalhado, cedeu para ele uma casa, para ele morar com aquelas crianças. Mas um outro amigo cedeu para ele um sítio, porque sentiu que aquela sociedade que o admirava tanto, que gostava dele pela sua bondade no trato com as pessoas, pelas quermesses que ele animava, pelos bailezinhos de final de semana, aquela sociedade se afastou. A hanseníase, a lepra, era a época, como ainda é hoje, né? Uma doença que um estigma muito forte. E o leproso, na verdade, ele vivia mais ou menos como um presidiário hoje. Ele não era aceito na sociedade. Acho que daí a razão pela qual esse amigo arrumou para ele, a título lá de usufruto, sei lá, arrumou para ele um sítio de sua propriedade. E ele se retirou para lá com as crianças. Bom, as 2 meninas de Dona Teodomira, logicamente a família, com a morte da Dona Teodomira, a família veio e buscou as duas crianças. E ele ficou com os 4. E ali, levando a vida no sítio, ele foi aposentado pela Câmara Municipal, pela Prefeitura de Bauru, foi antecipado até antes de completar a idade para tanto, em função exatamente da lepra, da doença que o acometera. Ele então viveu com essas crianças lá, sabe-se lá Deus como. Mas plantava ali frutas, principalmente melancia. Mas, meus amigos, o serviço de saúde o foi buscar. E um belo dia, a piruinha do serviço de saúde o recolheu ao asilo colônia de Aimorés, lá em Bauru. Para dizer mais claramente, asilo colônia, ao leprosário. Bom, ele foi recolhido. As crianças também, evidentemente, que deve ter encontrado mão amiga que as recolhesse, certamente familiares, né? E Aimorés, logicamente, nos primeiros tempos, ele deve ter
sentido bastante, principalmente a falta das crianças. Mas aquele espírito empreendedor se fez novamente presente. E ele logo fundou lá dentro do leprosário um jornalzinho interno lá, chamado, acho que O Momento, é isso, O Momento. Fundou também uma bandinha, né? A Jazz Band Aimoré. E ele era o clarinetista ali da bandinha, juntamente com outros internos lá. Fundou também um teatro, onde ele era diretor, ele era ator, ele era certamente tudo no teatro, né? E os atores, os colegas lá de leprosário, né? Agora, Jesus Gonçalves tinha de há muito tempo, além da lepra, uma deficiência hepática que o fazia sofrer muitas dores. E ele sonhava em ser transferido para São Paulo, para Guarulhos, para o leprosário lá de São Paulo, aonde ele poderia continuar o tratamento da lepra, que praticamente não existia, mas ele poderia fazer um tratamento do fígado, né? Que era o grande problema que o atormentava. E esse projeto estava sempre presente. Mas eis que aconteceu outra desgraça na vida de Jesus Gonçalves. O seu primogênito Jaime, aí com seus 16 para 17 anos, também contraiu a lepra e foi internado, foi isolado junto com o pai, lá no leprosário de Aimorés. Quer dizer, para um pai que viu um filho de 16 anos, seu colega de leprosário, é muito difícil. Imaginamos hoje, como pais que somos, e deve ser um golpe muito grande do destino. Jesus o suportou. E eis que, talvez uns 2 anos, me parece, depois disso, com o Jaime já internado lá no leprosário, junto com ele, Jesus Gonçalves. Com a ajuda de Jaime, então, o leprosário ficava mais ou menos a 13 quilômetros da cidade de Bauru. Mas com a ajuda de Jaime, ele conseguiu entrar em contato com São Paulo, com o leprosário de São Paulo. A fama dele já tinha chegado em São Paulo, de tal modo que o chefe do leprosário de São Paulo, doutor, me falha a memória agora, já o conhecia. E quando soube disso, ele viu uma oportunidade muito grande de trazer o Jesus Gonçalves para o leprosário de São Paulo, onde ele era diretor. Acontece que o diretor lá de Aimorés não queria saber de conversa. Toda tentativa de Jesus de transferir, ele bloqueava, porque as cartas, as correspondências dos internos passavam antes pela mão dele. E ele então bloqueava a saída de Jesus, porque não queria perder o seu interno mais, como eu diria, mais famoso, mais expedito, né? Jesus, mesmo dentro do leprosário, era uma atração lá fora, pelas poesias que ele escrevia, pelo seu movimento musical, pela prosa, né? Nós falamos em versos, falamos em prosa também, pelos seus artigos nos jornais, eram 2 jornais, parece que Noroeste, um negócio mais ou menos assim. Ele escrevia para os jornais, lá de dentro do leprosário, ele escrevia lá para os jornais. Então, escrevia muito bem, escrevia também em verso, poesias maravilhosas, de sorte que ele movimentava não só o leprosário de Aimorés, como também a cidade de Bauru.
que não queria contato com ele, mas queria acompanhá-lo através da imprensa, através da sua criação. Mas, então, voltando lá no Jaime, o filho dele, ele conseguiu que Jaime fosse até a cidade de Bauru, e onde ele tinha os familiares. E através dos familiares, Jaime fez um contato com São Paulo. E o médico de lá, que tinha todo interesse em trazer Jesus para Guarulhos, para o leprosário de Guarulhos, o médico então conseguiu que a Secretaria da Saúde, órgão maior, requisitasse Jesus para ficar no leprosário lá de Guarulhos. Aí o diretor de Aimorés não teve como segurar, porque era uma ordem superior. Já não era um pedido, era uma ordem. Jesus devia ser levado para lá para fazer o tratamento de fígado. Então, pegou lá a piruinha do Serviço de Saúde e vai em direção a São Paulo. A situação dele de fígado não era boa, de tal modo que a meio caminho entre Borebi, Aimorés e Guarulhos, São Paulo, ele passou muito mal e teve que fazer uma parada de emergência em Itu e foi levado diretamente para o leprosário de Itu, para Pitingui, onde ele praticamente passou o resto da vida. Aliás, praticamente não, passou o resto da vida. Ele não teve como seguir viagem. E Itu continuou a mesma coisa. Funda teatro, funda jornal, funda isso, funda aquilo. Ele era um líder por excelência. Lembrando bem, vamos abrir aqui um ligeiro parêntese, lembrando bem o Alarico lá de trás. A mesma liderança, a mesma vontade de fazer, a mesma determinação em fazer. Lembre-se vocês da destruição de Roma, que Alarico não esqueceu. Jesus também tinha, por princípio, levar avante o que ele planejava. E lá então, em Parapitingui, veio a oportunidade também de continuar. Fundou em Parapitingui a Rádio Clube de Parapitingui, que parece-me que até hoje funciona. Fundou o Jazz Band de Parapitingui. Fundou também o jornal, Nosso Jornal, que era um jornal interno, mas extravasava até a cidade. E assim continuou Jesus. O tempo passou, aquela vizinha que nós falávamos no início, Anita, que o ajudara tanto quando da morte da esposa, com as crianças, que eram 6 crianças, né, as 2 do primeiro casamento da dona Teodomira. Então, aquela vizinha, que era sadia, não sei como foi, mas ela arrumou um jeito de entrar para o leprosário de Parapitingui, mesmo sendo sadia. Vocês se lembram dela, Anita, cujo apelido carinhoso era Ninita. Ela foi em busca de Jesus, com
o objetivo de ajudar a ele e também ao Jaime, filho dele, que lá também estava começando a apodrecer as carnes. Jesus já estava bem avançado, a lepra já tinha destruído as partes terminais dele e avançando em direção aos órgãos centrais. Remédio não existia. Então, Anita para lá se transferiu e acabou se casando com Jesus. Eles se casaram. E ela foi um sustentáculo valiosíssimo na luta de Jesus e de Jaime. Ela só não conseguiu uma coisa, meus amigos e minhas amigas, era derrotar o ateu Jesus. Ele continuava ateu. E a Ninita, lutou muito. Ela era espírita. Ela não tinha intenção de transformá-lo em um espírita. Não era bem esse o propósito, não. O que ela queria é que Jesus aceitasse a existência de um ser superior. E ele não aceitava, de forma nenhuma. 12 anos depois, a Ninita desencarnou lá dentro do leprosário, lá em Parapitingui, sadia. Ela desencarnou. E na hora do enterro dela, o caixão com o corpo de Ninita e os internos, que também a estimavam muito, lá presente. Quando aconteceu um fato que mexeu bastante com nosso amigo Jesus, é que vários internos viram, perceberam, sentiram e viram também mensagens como se estivesse na parede, certo? Figuras, verdadeiros quadros, eles viram e falaram: estamos vendo isso, estamos vendo aquilo. E não era só um, não, eram vários que estavam tendo aquelas visões no exato momento que o caixão estava lá para ser levado à sepultura. E veio uma mensagem, dias depois, veio uma mensagem da mesma maneira para o próprio Jesus Gonçalves. Uma mensagem onde Ninita, ela se identificou para ele e falou um assunto que era muito deles, coisa íntima deles, que ninguém mais poderia, ou saberia, ou teria interesse em saber. Era ele com ela apenas. Isso abalou muito a convicção de Jesus Gonçalves. E ele se dedicou, então, a pesquisar sobre esses acontecimentos, basicamente sobre o Espiritismo. E aí ele não teve dúvida a partir daí em aceitar aquelas afirmações. Então, um dia, com as dores do fígado incomodando muito, ele tinha lido certamente na literatura, seja espírita ou não, sobre a água fluidificada, chamada também água benta. Aí ele tomou um copo, tal como esse que você me permite aqui. Ele tomou um copo, colocou lá uma água, um pouquinho de água, e disse, e falou: se Deus existe mesmo, eu vou tomar essa água e que ela me cure, para provar que Deus existe. Ele ainda era ateu, apesar de tudo,
ali na balança, mas continuava incrédulo. E ele tomou a água. Achou a água com gosto amargo. Chamou um colega lá e pediu a ele que experimentasse a água. Ele experimentou. E falou, realmente a água está amarga. Amargo ou não amargo, meus amigos e minhas amigas, 2 minutos depois, o fígado dele não doía mais. E nunca mais doeu. Aí ele aceitou que existia realmente um pai. E mudou radicalmente a sua vida a partir daí. Ele continuou no seu trabalho intenso, as carnes já bem corroídas, os pés praticamente não existiam mais, o nariz afundou, virou um buraco apenas, e assim a doença, a lepra, foi carcomendo as carnes de todos os leprosos, também de Alarico. Perdão, de Jesus Gonçalves. Então, e assim ele viveu durante muito tempo, e o certo é que a doença atingiu as cordas vocais. Eu não sei se vocês sabem, mas a lepra antes de Cook, né? Hansen, antes de Hansen, que foi o criador do remédio, que não curou, mas impediu a propagação da doença, tomou o nome dele, Hanseníase, né? Então, ele, já com o corpo bem dilacerado, a doença avançando terrivelmente sobre suas carnes, a doença atingiu as cordas vocais e ele perdeu a voz. E mesmo mudo, ele continuou trabalhando intensamente lá dentro do leprosário de Parapetigui. E já agora espírita, lembrando-se certamente de Anita, ele iniciou, juntamente com os internos de Parapetigui, a construção de um centro espírita. Arrecadou dinheiro da comunidade, principalmente da família espírita, não sei se só lá de Bauru ou fora de Bauru também, certamente fora de Bauru, porque o nome dele já era bem conhecido. Então, arrecadou e construiu o Centro Espírita Santo Agostinho. Me parece que isso foi em 1945, um negócio por aí. Ele construiu o centro, dentro do sanatório. Deu o nome ao Centro Espírita Santo Agostinho. Vocês lembram? Santo Agostinho lá, na destruição de Roma? 1700 anos depois, o Jesus dá o nome de Centro Espírita Santo Agostinho. Coincidência? Uma coincidência de 1700 anos? Ou não? Bom, eu não sei. Eu não sei. Então, construído o centro, e ele já tinha 2 anos que ele não falava, a comunidade passou aos poucos, um ou outro, frequentar os cultos lá, as palestras lá do Centro Espírita Santo Agostinho. Certamente foi perdendo ali aquele receio de que a lepra não é tão contagiosa assim. Uma gripe é muito mais contagiosa, mas tem o estigma, né? E aí eu sei que numa palestra lá, que tinha, segundo a afirmação de hoje da imprensa, tinha cerca de 300 pessoas dentro do centro, ele mudo,
a voz volta e ele fala uma bela palestra, ele faz uma bela palestra de profundo fundamento moral e fala por cerca de 2 horas, terminadas as quais, imediatamente, ele voltou a ficar mudo. Então, meus amigos, minhas amigas, o que nós tínhamos a falar, eu tive que fazer algumas anotações, que Jesus trabalha tanto, produz tanto, constrói tanto, que é difícil até para seguir. Mesmo ele sendo quase que um morto-vivo, é difícil para seguir o seu andar, o seu falar, o seu agir. Ele desencarnou, me perdoa, eu não me lembro quando. Ele desencarnou no dia 16 de fevereiro de 1947, aos 44 anos, lá no sanatório, no leprosário de Parapitingui. E agora, eu volto a falar mais uma vez, estou ficando até cansativo para vocês, mas eu volto a falar, através do abençoado lápis de Chico Xavier, ele vem nos contar sobre si, sobre o passado, sobre o presente. Tenho informação de que hoje ele está no plano espiritual, continua trabalhando. No plano espiritual, ele fundou uma associação lá, não sei como, cujo objetivo, cujo trabalho diuturno é percorrer todos os leprosários do Brasil, os que ainda porventura existem, né? E todos, leprosos e leprosas, um a um, trazendo um apoio espiritual a todos eles. De forma que o que eu queria falar para vocês sobre Jesus Gonçalves, que a partir do momento que se tornou espírita, aliás, não, a partir do momento que ele descobriu que existe um Deus, ele pediu, através do lápis de Chico Xavier, ele pediu para não chamá-lo de Jesus Gonçalves, porque ele se considerava indigno de ostentar o nome Jesus. E aí arrumou lá um acento no E e ficou Jesus. Nós, respeitando o seu desejo, o chamamos de Jesus Gonçalves. O grande espírito trabalhador de Jesus Gonçalves. Meus amigos, minhas amigas, em rápidas pinceladas, é o que eu tinha a falar com vocês sobre a continuação lá do nosso vídeo anterior, aonde nós falávamos de um outro Jesus Gonçalves, criminoso, mau, chamado Alarico, rei dos visigodos. E agora, no final desta nossa preleção, eu vou tentar colocar na sua tela apenas 2 frases de Jesus Gonçalves. Só 2. Que vocês vão ver que nessas 2 frases, Jesus Gonçalves contou toda a sua história como Jesus e contou toda a sua história como Alarico. Agradeço pela paciência e convido a todos que me ouvem a se inscrever no nosso canal e clicar lá no sininho para que vocês sejam informados de cada vez que houver uma matéria nova, que serão poucas, porque, como já disse anteriormente, nós, a duras penas, eu acho que nós conseguimos fazer
um trabalho por semana. E não é preguiça, não. É porque é difícil mesmo. Muito obrigado a todos. Desejo a todos muita paz e muita saúde. Que Deus os proteja. Gostaria de complementar o nosso vídeo com a informação de que quem assim o desejar poderá acessar fotos de Jesus Gonçalves, como também dos leprosários por onde ele passou. Pode acessar o Google. Eu não fiz porque as fotos estão com direitos autorais preservados. Vocês poderão então complementar as informações disso. Acessem lá o Google Jesus Gonçalves, que vocês vão conseguir verificar as informações que já estão no nosso vídeo em muitos casos. Obrigado.